No caso dos portos, nós fizemos, eu trouxe o estudo, mas é dispensável, é um papel, está aqui. A conclusão que chegámos, nós analisámos os custos da introdução. Os portos dividem-se em várias partes. Eu vou explicar um bocadinho, porque ele é de ciências do mar, é a única pessoa, se calhar, que vai achar interessante esta pequena parte que eu vou falar. Nos portos há três componentes fundamentais: a descarga dos navios, dos contentores, funciona tudo com contentores, estamos a falar de portos com contentores. Depois, a transferência desses contentores para as portas de saída, eles ficam armazenados um certo tempo depois de saírem do navio, saem o mais depressa possível do navio, depois são levados para as portas de saída, onde são de novo transferidos para os caminhões. Quanto mais depressa, ou caminhões ou comboios, quanto mais depressa fizerem essas operações de saída, melhor. Quanto menos tempo tiver o contentor no porto, mais barato fica para o operador e mais rentável se torna o contentor. Por estar no porto, paga uma taxa de permanência, mas é muito melhor para o operador despachar os contentores depressa se o porto tiver um grande movimento. É claro, se não tiver grande movimento, como o Porto de Lisboa, que está lá a 20%. Não é? Não, sobre isso. Quando eu fiz a investigação, fui ao Porto de Lisboa, conversei com eles, com a administração do Porto de Lisboa, fizemos uma visita muito interessante e depois encontramos coisas muito engraçadas, mas já vos conto também. Uma das coisas, no Porto de Lisboa, claro que não é automatizado, não tem automação nenhuma, basicamente. Mas Roterdão, o terminal número 2 de Roterdão, já é totalmente automatizado. Nós analisámos o custo, analisámos a propaganda da ABB, que é a companhia que fornece a automação para os portos, uma série de artigos científicos, a maior parte deles sem análise matemáticas. Geralmente, uma coisa que eu achei um pouco estranha, só um artigo de um... Eu tenho aqui, posso ver as referências, mas também não vale a pena, está a falar de coisas técnicas. Mas só um artigo é que fazia uma análise com simulações de custos. E tinha a ver só com comparação entre os fontes de energia para as gruas. Portanto, analisava a relação entre gruas automatizadas a diesel ou elétricas. E era o único trabalho que eu consegui descortinar que tinha uma análise matemática profunda da automação aos portos. Mas nenhum artigo, nenhum livro, nada, tinha uma análise matemática real, concreta, do que implicava a automação. Há uma espécie de liturgia. Eu sou insuspeito porque não sou marxista. E a Raquel sabe isso muito bem. E, portanto, e não acompanhava com particular atenção, pode-se dizer, se calhar, por ser insensível do ponto de vista social, porque os matemáticos vivem na sua torre de marfim esquecidos do mundo, as lutas dos estivadores, não estava nada preocupado com isso. A única preocupação que eu tinha era de fazer uma análise matemática dos custos-benefício. E acho que essa perspectiva era correta naquele momento. Porque eu estava a receber uma encomenda para fazer um estudo, mas imaginem que o estudo era desfavorável aos estivadores. Eu fazia exatamente o mesmo estudo. Não estava absolutamente nada preocupado com as condições de vida dos estivadores naquele momento em que fiz o estudo. Portanto, meti isto na cabeça e não me preocupei com o assunto. Aliás, disse que estou muito preocupado, Raquel, para a Raquel, porque acho que a automação pode ser favorável para as companhias que operam os portos. Mas isto era uma perspectiva que eu tinha a priori. Mas o nosso estudo, considerando até a Noruega, em que o custo do salário nominal é de 60 euros por hora, é brutal, Portugal é 10, nos portos. Depois só com as horas extraordinárias. O efetivo não é realmente, o nominal é 10, mas o efetivo pode ir aos 15 a 6 euros por hora, contando com as horas extraordinárias quando há navios a transitar no Porto de Lisboa. Mas o Porto de Lisboa, curiosamente, também tem como está tão pouco aproveitado em termos de fluxo, está a 20%, ou estava, eles fechavam entre a meia-noite e as 8 da manhã. Portanto, os navios que chegavam ao Porto à meia-noite e meia, mesmo transportassem bananas ou cargas refrigeradas, tinham que esperar pela manhã seguinte para descarregar. Portanto, eles nem pagavam muitas horas, as horas extraordinárias são mais caras entre a meia-noite e as 8 da manhã. Mas pronto, o salário do Porto de Lisboa é 10 euros por hora, nominal. Se formos para a Noruega é 60, que pode chegar aos 75, 80, 90 com as horas extraordinárias. Bem, e o que foi surpreendente constatar é que quando uma grua, portanto, há 3 tipos de mecanismos no Porto, não tem caneta. A caneta
Estava a contar, não me preocupe. Não, mas é que... Portanto, há esses 3 mecanismos, há 3 pontos onde se fazem automações nos portos. A transição dos navios para terra, depois o transporte para as portas, já estou a repetir, não é? E depois nas portas. Todas elas podem ser automatizadas. Há portos, há muitos portos já, em que são fechados, não existe circulação interior, as pessoas não podem entrar no porto, há arame farpado à volta, e os veículos de transporte, as galeras de transporte dos contentores, nem sequer cabine têm. É uma coisa verdadeiramente surrealista entrar num porto e temos uma série de veículos que só têm suporte de carga, o motor está por baixo, o mecanismo de controle está por baixo, eles trazem o contentor até à saída sem qualquer intervenção humana. Portanto, já são veículos autónomos. Isso já existe. E existe na Austrália, existe na Holanda, existe até na Noruega. Na Noruega estão a estudar. Portanto, há três pontos onde existe automação. Portanto, aqui é o mar, não é? O cais, os navios acostam. Há aqui umas gruas enormes que fazem a transição de um navio para a terra. Depois há umas gruas que transferem, ou pode ser a própria grua, mas é ineficaz, se for assim, mas há outras gruas que depois transferem os contentores deste parque de contentores para os veículos. Os veículos vão até à porta e na porta há uma linha de comboio e também há um sistema para carregar os veículos, os comboios. Portanto, a automação pode ser feita nos 3 pontos. Nós focámos apenas nas gruas que descarregam os navios, que custavam entre 1,5 milhão, mas depois com a manutenção, período de 10 anos, custos financeiros e as indenizações que tinham que ser feitas aos trabalhadores por despedimento, o custo de uma grua pode ficar em 10 anos por 3,5 milhões de euros, no pior cenário. Há países em que não se pagam compensações e nós podemos pensar em 2,5 milhões de euros por grua. E depois um trabalhador consegue tirar 40 contentores por hora do navio, isto é engraçado porque estou a explicar tudo, mas depois já vou falar dos robôs em geral, se tiver tempo. Se até aquela deixar que eu estou a ser muito chato disto. Não, estás com 8 minutos. Se um trabalhador consegue tirar 40 contentores, um bom estivador consegue trabalhar 40 contentores por hora do navio. Ao passo que um robô só consegue tirar 30. Uma grua, portanto, é necessário mais gruas para manter a mesma eficiência do porto. É preciso mais 33% de gruas em operação. Isso faz com que os custos cresçam muito mais. O que é muito interessante é que para as companhias que operam nos portos, se as gruas ficarem com 2,5 milhões de euros no período de 10 anos, não compensa financeiramente para o operador introduzir a automatização da transferência do navio para o porto. Portanto, imaginem os custos associados aos veículos autónomos. Aí é ela por ela que os veículos custam mais ou menos o mesmo que os veículos com motorismo. Aliás, eles quando avariam, eles vão diretamente para a reparação. Eles sabem que vão começar a avariar, há um parâmetro a aquecer, ou começam a notar que a lubrificação está a efetuar-se de maneira diferente, e eles pegam, os próprios veículos vão para a oficina. Aí há seres humanos que reparam os veículos. Olá. Depois, na saída, também é bastante cara a introdução destas das gruas de transferência para as automáticas. É claro, um trabalhador é substituído, 10 trabalhadores são substituídos por 2, 3. E podem trabalhar em casa. O trabalhador pode estar a operar, controlar, deixa de estar a operar, passa a controlar as descargas dos navios e pode trabalhar em casa, pode estar deslocalizados. Para o operador tem muitas vantagens, consegue isolar os trabalhadores e não os põe em contato. Aliás, uma coisa que eu achei engraçada no Porto de Lisboa é que diziam que os trabalhadores falavam demais na hora do almoço. Isto é a administração do Porto. É interessante. Era ali que eles combinavam as greves, era ali que eles ficavam, os descontentamentos deles se faziam sentir uns relativamente aos outros. Portanto, a entidade empregadora também quer evitar, de certa forma, penso eu, esse contacto. O que foi surpreendente foi chegar à conclusão que a automação dos portos, para o próprio operador, é péssima. Pois, para o país é terrível. Porquê? Porque esses 2,5 milhões de euros não ficam no país, só vão para a Suíça. Porque a Asia Bovary, a ABB, tem sede na Suíça, tem capitais da Siemens também, são alemães, mas todos os portos que são automatizados
estamos a falar de Brisbane, estamos a falar da Austrália, estamos a falar nos Estados Unidos há uma resistência brutal à automatização, porque não tem havido, o custo do hora anda pelos $25, chega aos 35, Portland, por exemplo, e não tem havido contestação. Portanto, há uma tradição de haver o trabalhador americano ser dócil no respeito aos estivadores, ao contrário da Europa ou ao contrário talvez da Austrália. E, portanto, nos Estados Unidos os próprios operadores estão completamente contra a automatização, dizem que é altamente prejudicial, provavelmente também porque fizeram contas. Mas para os países é terrível, porque o PIB perde, o PIB do país e os rendimentos do Estado em termos de impostos diminuem drasticamente com a automatização. Quando nós estamos a receber uma receita, uma renda, com uma companhia como, sei lá, a Soares da Costa, não é Soares da Costa, é o Mota. Mota-Engil, agora já não é, Capitais Futuros. Pois, mas era a primeira Mota-Engil, na altura que lá estive era a Mota-Engil. Está a receber uma renda, imaginem, 6 milhões de euros por ano. A automatização vai fazer com que a renda do Estado seja muitíssimo mais pequena, porque tem que se pagar subsídio de desemprego a toda a gente que é despedida, são 8 trabalhadores em cada 10. Não há rendimentos de IRS dessas pessoas que vão despedidas e, portanto, há uma série de despesas ainda associadas que têm a ver com despesas sociais sobre os agregados familiares, etc., que vão fazer com que a automatização seja um desastre para os governos dos países e para o país no seu todo. Porque são menos rendimentos, é menos PIB, que vão para as companhias que vendem, de facto, o equipamento. Só quando as companhias que vendem o equipamento têm participações nos portos, é que é largamente interessante para a companhia que opera os portos vender a automação a si própria para depois fazer exportar esses capitais para, imagine-se, a Suíça. Pronto. A conclusão que chegámos é que, do ponto de vista não só do operador, como do país, e depois que nós olhamos para as pessoas, os custos de automatização também têm sido desastrosos porque produzem desemprego. Produzem exclusão social, os filhos depois não têm sucesso escolar, etc. Todas essas repercussões não foram estudadas neste estudo, mas foram mencionadas e teriam que ser alvo de um estudo para se perceber os reais impactos que a automatização poderia provocar. Mas o que é muito interessante é que para os próprios operadores não faz sentido. Bem, isto foi o motor da história. Agora, quando nós falamos em robôs, nós não podemos esquecer que os robôs já estão aí. Os robôs já funcionam e fazem tarefas repetitivas. Fazem nas máquinas, na indústria automóvel, por exemplo. São robôs mecânicos. São robôs sem inteligência artificial. Quando nós falamos o robô vai substituir o homem, estamos a pensar na conjugação da máquina que faz uma tarefa robótica, mas que não é definida por comando direto do ser humano ou programada por antecipação, mas tem a sua própria inteligência artificial. Eu estou convencido, eu trouxe um livro que é aqui do professor Arlindo de Oliveira, que é o presidente do Instituto Superior Técnico, meu amigo, aliás, não ofereceu o livro na altura, que diz, e eu tive até a oportunidade de estudar o livro antes, porque ele deu-me um livro para ler, que se chama Digital Mind. Ele, de facto, prevê que a inteligência artificial vai comandar o mundo mais cedo ou mais tarde. De certa forma, ele pensa isso. Isto é, a inteligência artificial aparece não só no robô militar, por exemplo, que eu considero um perigo. Nós falamos do drone, mas o drone é, de facto, uma extensão do homem, porque é o homem que o comanda. Mas, mais tarde ou mais cedo, isso aí, penso eu que não há volta a dar, sempre que houve possibilidade de haver uma inovação tecnológica e científica que fosse trágica para o ser humano, apesar de ser trágica e de saber que ia ser trágica, até o Einstein escreveu uma carta ao Presidente dos Estados Unidos a pedir para fabricar a bomba atómica. Não é um homem pacifista, um humanista, e acabou por se fabricar. Às vezes para confrontar com um mal menor, com um mal maior, com um mal menor, mas acaba sempre por se realizar. E eu estou convencido que, e há sempre loucos, não é? Nós encontramos na nossa história, não vale a pena estar a falar, de pessoas capazes de tudo para chegar ao objetivo. Portanto, a construção de robôs militares como soldados militares com inteligência artificial inicialmente programados vai acontecer. Eu penso que mais cedo ou mais tarde. Isso para mim é complicado, é grave. Por outro lado, há muitas questões que têm a ver com a robótica, que têm a ver com a nossa própria condição humana. Schopenhauer se calhar já nos explicava por que razão o ser humano faz sempre tudo o que é péssimo. O pessimismo de Schopenhauer não tem a ver só com isso, tem a ver com ele não acreditar no ser humano enquanto pessoa boa e sobretudo altruísta. O ser humano é sobretudo egoísta.
Isso tem a ver também com a evolução, mas é uma questão que nos levava muitíssimo longe. Bem, vinha a discutir aqui com o Seixas, eu vinha a dizer que acreditava, quando vínhamos do técnico para cá, que acreditava que o robô mais cedo ou mais tarde ia substituir o ser humano. Talvez não substitua. A luta de classes vai se tornar redundante, não é? Para a luta de classes, o robô substituir o homem vai ser a luta entre o homem e o robô. Ou melhor, o robô vai exterminar o homem e acaba mesmo de vez a luta de classes. Mas há esperança. E a esperança tem um nome, e essa é a discussão que eu vinha a fazer com ele. Aliás, eu tenho aqui uma citação no livro do professor Arlindo sobre o problema da energia. Que, aliás, falaste exatamente da mesma coisa. Nós temos quantos neurónios? Temos 86 mil milhões de neurónios. Já há uma companhia que fabricou uma simulação de uma rede neuronal, que é Digital Thinking, com 160 mil milhões de neurónios. Mas que não faz o mesmo que faz o nosso cérebro. Mas pior do que isso. E imaginem que nós queremos, com o computador mais rápido do mundo, simular 10 segundos de pensamento humano. Quanto tempo é necessário? Não sabem. Para simular 10 segundos de pensamento humano vai ser necessário, neste momento, o computador mais potente do mundo tem centenas de milhares de processadores, cores de núcleos de processamento, vai ser necessário 1 ano. Há 10 anos eram necessários uns 500 anos. Portanto, a evolução tem sido muito rápida. Portanto, isso poderia ser uma ideia de que o robô estaria aí para nos substituir. Mas, de facto, não é só o tempo muito maior do que o tempo do nosso cérebro. O nosso cérebro demorou vários milhões de anos também, como dizia o Seixas há bocado, a apurar milhões, dezenas de milhões de anos, não é? 10. A apurar pela natureza. Nós estamos a fazer robôs há muito pouco tempo, de facto. Mas o problema não é esse. O problema é que se nós basearmos o robô no silício, nas redes elétricas, vamos gastar sempre muitíssimo mais energia. E era aqui que eu vinha buscar a citação do livro, que era para acabar. Estava a pensar na quantidade de joules necessários e nós, para conseguirmos fazer a reprodução desses 10 segundos que a nós nos gastam uma grama de açúcar, seriam necessários 10 a 14 joules, que é um número astronómico. A energia necessária para produzir o mesmo processamento é verdadeiramente monstruoso. Portanto, a ideia de que o robô vai substituir o humano radica num aspecto que é a produção de entropia, a produção de poluição, para conseguir, só para imitar de uma cabeça 10 segundos, tem de se gastar uma energia para uma cidade de 10 mil habitantes durante um dia. É uma brutalidade. É uma monstruosidade. Portanto, esse aspecto talvez salve o ser humano da ruptura, do próximo passo da evolução, que é o passo do robô a tomar conta de todas as nossas atividades. Mas há pontos em que o robô já está a substituir o ser humano. Um deles será certamente o do trânsito autónomo. Porquê? Porque um computador a controlar um carro não é, e do ponto de vista energético, simular um cérebro é muito diferente de controlar um carro. Controlar um carro tem meia dúzia de variáveis, não são meia dúzia, são umas centenas ou até milhares de variáveis, mas que se podem controlar com um gasto relativamente baixo de energia. Quando nós olhamos para o cérebro humano, o nível de processamento de uma rede neuronal com 86 mil milhões de neurónios é verdadeiramente astronómico. O que eu disse hoje aqui, o que me forçou a pensar para estar aqui, se fosse um computador a pensar, estaria muito tempo, porque eu não falei de 10 segundos, foi muito mais do que 10 segundos. Seriam muitos anos de cálculo. Mas para conduzir um automóvel, a energia gasta muito mais baixa. Portanto, se fizermos o balanço à matemática do custo-benefício que é substituir, nomeadamente em termos de eventualidade de acidentes, eventualidade de lutas laborais, de bloqueios dos taxistas, etc., vai ser muito mais fácil e é muito realizável, está a caminho, a condução autónoma, não só de veículos terrestres como veículos aéreos, navios. Por exemplo, dar aulas. Se nós formos dar aulas de forma mecânica, já há um robô de aulas de matemática muito bem. Portanto, eu no aspecto de dar aulas, eu gosto muito de investigar, também gosto muito de dar aulas. Mas já temos robôs para nos dar aulas, já temos robôs para fazer diagnóstico médico.
Portanto, há muitas profissões de certeza absoluta que vão desaparecer. Eu deixo para a questão da criatividade humana, da pintura, da criatividade humana no seu geral e as emoções. Eu penso que os robôs vão ser capazes de sentir emoções. Porque eles são desenhados de forma a imitar o ser humano e a construção do ser humano. Quando nós falamos de redes neuronais, é possível pôr redes neuronais a sentir emoções, penso eu. Mas isso é uma questão que eu deixo para debate, porque já estou a acabar o tempo, e portanto acho muito interessante que estas questões se debatam, e sobretudo a questão da consciência e da ética. Como é que será que o robô vai encarar a ética e a consciência? Será que vai ser um ser desprovido de ética e consciência? Ou será que, inerente à condição humana do pensamento, vem também a questão ética e a questão, de certa forma, moral? É a minha questão para vocês, já para não falar da religião, que agora acho que deve ficar por fora.